Vamos lá. Questão número 7. Eu acho que aí das questões de cálculo, para mim é a mais difícil. Tem gente que de repente pode achar que essa questão aqui é simples, porque no final das contas a gente vai igualar a zero, mas assim, existe toda uma análise que tem que ser feita para concluir que simplesmente derivar igual a zero vai resolver. É um tipo de questão aqui de estudo de máximo ou mínimo de uma função num determinado intervalo. É muito mais fácil quando você analisa o máximo e mínimo, e aí ele fala de máximo e mínimo local, pegando no domínio completo da função. Quando a gente limita aqui, restringe o intervalo, a gente precisa ter bastante cuidado. E ainda para acrescentar pimenta no negócio, a gente também tem um módulo, que também muda bastante coisa. Então não é nem de longe uma questão simples, é uma questão que tem que estar ligado. E se você viu uma solução simples, que simplesmente falou que era para derivar igual a zero, você foi enganado. Isso aqui é uma questão que exige, por acaso acabou sendo só derivar igual a zero, mas poderia não ser. Você precisa estar bem ligado aqui e entendendo bem o que está acontecendo para não fazer besteira de repente em outra questão com números diferentes. Então ele deu essa função f, deu essa função g, quer saber qual é o mínimo dela, ou qual é o mínimo do módulo da diferença entre elas no intervalo de 1 a 3. Eu quero olhar para o x só de 1 até 3. Então a primeira coisa, observe que ele botou separado, né? Mas quando eu faço f menos g, eu tenho um polinômio menos outro polinômio, e isso vai continuar sendo um polinômio. Eu estou chamando aqui de p de x, que vai ser esse polinômio aqui. Se eu fizer aqui a subtração dessa função com essa, você vai obter esse polinômio. Então a gente está falando de um polinômio aí, que é esse, que é do quarto grau, e eu quero saber qual é, para o módulo dele, né? Não é nem para ele, é para o módulo dele, eu quero saber qual é o valor mínimo nesse intervalo de 1 a 3. Então primeiro, repara que eu estou olhando só para o p de x. Primeiro esquece o módulo. O módulo a gente vai colocar no final da questão. Primeiro esquece o módulo e analisa só o p de x puro. Um polinômio do quarto grau, com um coeficiente aqui de maior grau positivo, uma coisa boa aí para você gravar é que ele normalmente vai ter essa cara. Polinômios do quarto grau com um termo de maior grau positivo normalmente tem esse formato, porque aí primeiro analisa no infinito, no menos infinito e no infinito. Quando o x tende a menos infinito, o que vai prevalecer vai ser isso, vai ficar menos infinito a quarta. Como o expoente é par, ele vai tender a infinito, por isso que ele vem de cima. E quando o x tende a infinito, aqui vai ficar infinito a quarta, que também é infinito. Então ele vem do infinito e depois vai para o infinito. Só que no meio do caminho ele tem que fazer uma ondinha aí, porque ele vem descendo, aí ele vai subir, aí depois vai descer de novo e depois vai subir até infinito de novo. Então polinômios do quarto grau normalmente vão ter esse formato. Isso é uma coisa boa para você gravar. Só que acontece, o cara que é o mínimo do negócio num determinado intervalo. Então a gente não vai olhar para a função como um todo, a gente vai fazer um recorte dessa função. Esse que é o grande ponto. E a gente vai ver que o recorte que a gente está fazendo da função vai ser provavelmente aqui, ó. Eu vou mostrar por quê. O recorte que a gente vai fazer da função vai ser nessa região aqui. Aqui é que vai estar o 1 e aqui o 3. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que nesse intervalo de 1 a 3 a gente vai estar falando dessa região aqui, desse gráfico do quarto grau. Por que eu estou falando isso? Para eu entender quando é que a função está descendo, quando é que está subindo, né? Quando é que está fazendo, né? Quando é que está na descendente, quando é que está na ascendente, o que a gente precisa fazer é analisar a derivada. Então é a análise da derivada que vai permitir fazer a gente saber quando é que a função está descendo e quando é que a função está subindo. E aí com isso eu vou descobrir nessa região de 1 a 3, se eu estou falando dessa região que eu marquei aqui, eu estou falando de outra. A primeira coisa que a gente tem que fazer ali é analisar a primeira derivada da função. Aí eu fui e derivei isso. Se a gente deriva isso, a derivada em si é simples, né? Derivar polinômio é simples, a conta vai dessa aqui. E aí, lembra que o que fornece para a função, quando é que ela está subindo ou descendo, é o sinal da derivada. Então eu preciso estudar o sinal dessa função.
Aí uma outra coisa boa para você gravar, o P' de x é um polinômio do terceiro grau. A cara de polinômios do terceiro grau, com um termo aqui de maior grau positivo, é essa. Ele vem de baixo, aí chega no topo, desce, depois vai para cima. Isso inclusive aparece nessa mesma prova na questão 10. Então é interessante também você ver a solução na questão 10, que na questão 10 é focado em polinômio do terceiro grau. Na mesma prova caiu duas coisas parecidas, que é você entender como que funciona polinômios. Então, o gráfico desse polinômio vai ter um formato desse. E aí, para eu descobrir aqui esses pontos, que é justamente onde a função cruza o eixo x, eu preciso saber as raízes da função. No caso, as raízes da derivada. A raiz da derivada a gente chama de ponto crítico. Então, eu pensando em polinômios, não tem nada a ver com cálculo, pensando em teorema de polinômios, eu busquei aqui no rascunho as raízes disso. Aí, usando o teorema das raízes racionais, a gente sabe que pelo teorema das raízes racionais, se esse negócio tiver raiz racional, eles vão vir, ele vai vir dos divisores disso aqui com isso aqui. O divisor de 20 e o divisor do 4. E aí, por expressão, eu testei no rascunho e vi que x igual a 2 serve. E aí eu fiz Ruffini com isso. X igual a 2, a gente usando o Ruffini aqui no polinômio, né? 4 menos 27, 48 menos 20, a gente vê que no final dá zero. Então, uma das raízes da derivada desse polinômio, original aqui, que é essa função que está aqui, esse cara do terceiro grau, é o 2. É uma das raízes, vai ser um dos pontos críticos. E se a gente fizer o Ruffini, a gente vai obter esse polinômio aqui. Se a gente fizer as raízes desse polinômio que sobra, a gente obtém isso aqui. Fica bem feio, né? Não são raízes racionais. Fica 19 mais ou menos raiz de 201 sobre 8. Olha só que beleza. Aí, 19 menos raiz de 201 sobre 8 dá uma coisa do tipo 0, alguma coisa. E o mais, 19 mais raiz de 201 sobre 8 dá 4, alguma coisa. Então, as três raízes desse polinômio, que é o P' de x, são alguma coisa que é 0, alguma coisa, 2 e 4, alguma coisa. Como eu sei que um cara do terceiro grau tem mais ou menos essa cara aí, esse formato, então eu consigo descobrir ali o sinal da derivada da função original, que é sinal negativo aqui antes desse número, positivo desse número até 2, negativo de 2 até 4 e pouco, e depois de 4 e pouco ele fica positivo. Só que pra gente, o que vai interessar vai ser estudar somente o intervalo de 1 a 3. É esse intervalo que me importa. Inclusive até, né, já calculei aqui antes também, para essa função, o P de 1, se substituir o x por 1 aqui, você vai ver que vai dar menos 5, e o P de 3, que é o final do intervalo, substituir o x por 3 aqui vai dar menos 88. Eu vou agora no próximo vídeo juntar tudo que eu descobri até agora para conseguir analisar esse negócio nesse intervalo e responder a pergunta do enunciado. Voltamos já.